Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como eu analiso as criptomoedas antes de adicioná-la na minha carteira. O beabá completo do que eu faço para investir em uma criptomoeda. Olha só, antes da gente começar aqui para me explicar para vocês como que funciona, como que eu analiso todos os pares de criptomoeda, eu queria te dizer que existe uma grande diferença entre valor do ativo e preço do ativo, tá? Isso é muito importante a gente entender e deixar bem claro na nossa mente. Preço é o quanto você paga e valor é aquilo que aquele ativo traz de solução para você ou para outros, tá? Existem dois tipos de análise que nós fazemos. O primeiro é análise técnica e o segundo é análise fundamentalista. Ambos são muito importantes e de certa forma eles vão confluir para você tomar a sua decisão. Vamos lá, o que é análise fundamentalista? Ela tem a ver com os fundamentos, com os objetivos daquela cripto, por que ela foi criada, qual solução ela vai trazer, né? E através disso você identifica se realmente é algo novo, se realmente é algo que faz sentido. Então a partir disso você já consegue ter uma noção se aquele projeto é confiável ou não. Como por exemplo o Bitcoin, né, que nasceu ali em 2008 e já soluciona aí, através da blockchain muitos problemas do nosso sistema financeiro tradicional, né, que é a velocidade, as taxas baixas, né, descentralização. Você vê que é um ativo que tem valor, um ativo que traz oportunidades, soluções dentro de si. O que eu sempre falo para todo investidor em criptomoeda é que ele precisa entender essa tecnologia não é simplesmente uma moeda, né? Ela tem uma funcionalidade de troca de moeda, porém eles possuem objetivos diferentes. Por exemplo, o Bitcoin já é uma solução financeira, já o Ethereum é uma solução de contratos inteligentes, é onde são criados novos projetos ali dentro da rede Ethereum. Então ela traz uma solução de código aberto onde as pessoas conseguem ali acessar o código do Ethereum e replicar aquele código com melhoria. Isso de certa forma possibilitou que o ecossistema ele se autoescalasse, né? As pessoas ali criassem projetos ali dentro e se tornassem aquilo que é hoje, diversas soluções, principalmente nas criptomoedas da classe DeFi, que são as totalmente descentralizadas. E aí quando você identifica que é uma cripto que traz realmente soluções, nós vamos para a análise técnica e vemos o preço daquela cripto. Por que a gente vê o preço? Porque a gente precisa identificar se o hype daquela criptomoeda já passou, se ela já está precificada ou se ela está muito barata, se ela está fora do radar ainda, certo? E conforme você vai analisar aquilo, dependendo ali da sua análise fundamentalista e do preço, você monta a sua exposição. E quando eu falo exposição, aí entra já a parte de gerenciamento de risco. Você tem um capital, você precisa ali diversificar aquele capital em diferentes criptomoedas de acordo com a sua análise fundamentalista e a sua análise técnica. Vamos supor que você tem R$1.000 para investir. Não coloque de cara esses R$1.000, tá bom? Porque se você coloca all-in, né, todo o seu capital em apenas uma compra, você vai ficar suscetível ali à volatilidade do mercado. Existe uma estratégia que eu chamo de estratégia split. É uma estratégia conservadora que vai reduzir ali talvez os seus ganhos, porém ele vai te dar uma segurança muito maior de investimento e de controle emocional, controle de risco e tudo mais. E como que funciona essa estratégia split? De acordo com o seu perfil de investimento, você vai se expor mais ou menos no mercado de criptomoedas. Se você é um cara que gosta de volatilidade, você vai se expor um pouquinho mais, porque você entende ali o seu retorno, ele pode ser muito mais alto do que o seu risco. Agora vamos para a minha tela que eu vou te mostrar como que eu faço a minha análise. Olha só pessoal, um dos sites que eu utilizo para fazer a minha análise fundamentalista aqui, o principal site, né, do mercado hoje aí, é o CoinMarketCap. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá, para você poder ter acesso aí. E aqui é onde a gente tem todas as informações das criptomoedas recém-lançadas. A gente tem aproximadamente 18 mil criptomoedas aí. Você vê que é bem extenso, né? Porém, a gente precisa filtrar muito bem porque nem todas as criptomoedas são sadias, nem todas as criptomoedas têm um bom propósito, tá? Então, se você investir de maneira errada, né, sem fazer essa análise prévia, sem fazer esse passo a passo, você provavelmente vai perder dinheiro. Infelizmente, nós temos uma irracionalidade no mercado de criptomoedas hoje pela prostituição de algumas classes de criptomoeda.
Um grande exemplo disso são as meme coins. Elas são conhecidas por não haver nenhum fundamento sólido, não trazer nenhuma solução além da tecnologia. Infelizmente, em algum momento vai haver uma venda em massa dessas criptomoedas por elas não ter realmente um valor, né? Às vezes elas já estão precificadas ou já estão sobrecompradas muitas vezes, e você entra ali no FOMO, né, que é uma sigla em inglês que define pessoas que têm medo de ficar de fora de alguma oportunidade, né, na teoria. E aí as pessoas acabam entrando nesse FOMO, né, nesse medo de ficar de fora, e acabam entrando em pontos errados da criptomoeda e acabam perdendo dinheiro, se frustrando com o mercado de criptomoedas e, infelizmente, indo contra aquilo que as tecnologias das criptomoedas realmente tentam trazer, né? Então, se você está pensando em comprar uma meme coin, eu consideraria muito bem você dar uma analisada nos fundamentos dessa criptomoeda que você vai comprar. Se você tem um capital ali talvez limitado, não aconselho. Comece operando com criptomoedas sólidas no mercado, tá? Bitcoin, Ethereum, Solana, entre outras. Assim você vai sentir o mercado, vai se sentir mais confiante, porque essas criptomoedas, sim, elas têm fundamentos. Você vai ver que o Bitcoin ele fica no máximo, né, em queda ou em lateralização, que é essa tendência lateral que a gente vê no gráfico, no máximo 4 anos. De todo o seu período, desde a sua criação, ele fica no máximo 4 anos. O que isso quer dizer? Que no máximo em 4 anos nós vamos ter o Bitcoin rompendo, né, de novo ali a nossa ATH, que significa a nossa última alta histórica, tá? Ou seja, comprando hoje criptomoeda, o histórico ele nos proporciona ali uma probabilidade de risco-retorno muito boa, tá? Considerando que a nossa última alta histórica está aproximadamente 60%, você vai ter um lucro aí, se você comprar hoje criptomoeda e ele atingir ali a última alta histórica, de 61%. É claro que outras criptomoedas, elas vão movimentar com muito mais percentual, com muito mais força, muito mais expressividade do que o Bitcoin. Mas da mesma forma que elas sobem, elas também caem nessa proporção. É muito importante você ter uma diversificação sim e ter exposição, principalmente no Bitcoin. Bom, esse aqui é o site então, as informações que você precisa analisar se a criptomoeda ela tem um fornecimento máximo e quanto de fornecimento ela já tem disponível. Por que você tem que analisar isso? Diferente das nossas moedas estatais, as criptos elas trouxeram uma solução de limitação de emissão no seu código primário. Ela já nasceu pré-estipulada que com 21 milhões de emissão de bitcoins, ela não vai emitir mais nenhum. O que isso significa? Em algum momento, o Bitcoin vai se tornar deflacionário. Então vai existir uma demanda muito grande com uma oferta muito baixa. Outra coisa que você precisa ver é a capitalização do mercado. Então você precisa ver se a criptomoeda ela tem um volume de negociação. A moeda ela precisa ter liquidez, né? Às vezes você vai lá numa criptomoeda que está valendo 0,000,1 centavo, né? Porém ela não tem volume de negociação, ou seja, por mais que ela valorize, por mais que você fique lá com saldo digital na sua carteira altíssimo, né, você não vai conseguir vender porque não existem pessoas querendo comprar. Dessa forma você consegue já filtrar muita coisa aqui. Se tiver com volume baixo, mas eu queria te atentar a uma coisa aqui, Ethereum, ela não tem limite, ó. Você pode ver que o fornecimento máximo está zerado aqui porque ele não tem um limite. O que isso significa? Que ela vai ser minerada infinitamente, né? Ela vai ser emitida infinitamente. Só que a Ethereum, ela criou um sistema de autoqueima, né? E isso significa o quê? Que essa inflação pela emissão, né, ela é controlada por uma queima, o que não acontece nas nossas moedas estatais. Mas é importante a gente destacar que a Ethereum, ela faz ótimas atualizações e a próxima atualização é a Ethereum 2.0. que traz algumas soluções, principalmente pelo seu sistema de mineração, né, que nós conhecemos dois modelos de mineração, o Proof of Work e o Proof of Stake.
O Proof of Work ele vai pela força de trabalho, tá? E o que isso significa? Que precisa haver ali um poder computacional para resolver as equações das criptografias, tá? E dessa forma as transações serem validadas e mais criptos serem emitidas. Já o Proof of Stake, ele é uma prova de liquidez, ou seja, você deixa ali o seu capital parado e gera liquidez para a rede e também as suas criptos vão validar outras criptos, tá? De forma ali automática, né? Isso implica em algumas coisas também. O Proof of Stake, ele é mais ecológico, né? Porque a gente sabe que a mineração da forma convencional, Proof of Work, ela consome muita energia e já houve alguns problemas de poluição. Então, assim, hoje já existem algumas soluções para isso, né? Como mineração em locais que têm energia renovável, porém o Proof of Stake resolve tudo isso. Além disso, a gente tem um gráfico aqui, tem ali um chatzinho onde as pessoas comentam e você tem aqui tudo que você precisa sobre a criptomoeda. E é isso aqui que você precisa se atentar, tá? Porque aqui tem o que é a Ethereum, quem são os fundadores da Ethereum, você tem o nome das pessoas, né? Tudo isso, o que torna o Ethereum único, você pode ler todo o escopo ali do projeto, a iniciativa, o propósito e tudo mais, tá? Olha, como a rede da Ethereum é assegurada, entendeu? Então você vai ter ali um plano, né, de trabalho. Olha só quanta coisa tem da Ethereum. Então, a partir daqui, você consegue ter uma base fundamentalista do que está por trás das criptomoedas, tá bom? Através desse site aqui, você já vai matar grande parte aí do seu trabalho. Se não houver ali um plano, uma solução, capitalização baixa, não está listado, né? Aqui você vê, ó, também aqui na parte de baixo, que são as corretoras que estão sendo negociadas aquela cripto. Aqui tem todas as corretoras que está sendo negociado. E também tem algumas informações adicionais, ó. Isso é muito interessante, o volume de cada corretora, tá? Liquidez, como é que tá a liquidez. Isso é um filtro para você já chegar e conseguir analisar tudo em um local só, tá? Além disso, você tem o site oficial, comunidade, que é muito importante. A comunidade da cripto tem que ser forte, né? Porque através da comunidade a popularização aumenta, o preço aumenta, porque a busca aumenta, tá? Código-fonte é totalmente aberto. Aí você viu tudo aqui, né? Tudo certo. Cara, é um projeto bacana. Eu dei uma olhada aqui no plano de negócio dos caras. É muito show. Eu quero comprar essa criptomoeda. Aí a gente já vai partir para análise técnica e eu vou te ensinar algumas coisas aqui que vai te ajudar muito. O próprio site aqui da CoinMarketCap, ele te dá um parâmetro aqui de como está o preço atual. E se você puxar aqui no all-in, né, você vai ver todo o gráfico aqui e por aqui você já vai ter uma base de como que é o histórico ali daquela criptomoeda. Mas eu prefiro ver num gráfico um pouquinho mais profissional, tá? E aí fica a seu critério. Se você quiser utilizar por aqui também dá. É só você vir aqui, ó, no TradingView, do lado aqui do Price. E você vai ter um gráfico também bem completinho aqui. Você pode filtrar aqui também para um mês, ó. E aí você vai ter todo ali o histórico da criptomoeda, tá? Mas eu aconselho, vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para você criar uma conta no TRDR. Talvez quando você chegue nesse aplicativo, pode estar em linha aqui, é só você vir aqui e alterar para Candles. Ao se deparar aqui com o gráfico, então, já numa macro tendência, você já consegue enxergar aqui, ó, desde 2021, você já tem um parâmetro bem bacana do mercado. Você vai ver que existem alguns padrões que eles se repetem no gráfico, tá? E o primeiro deles, e o mais simples, a gente chama de suporte e resistência. Suporte e resistência são regiões ali localizadas no gráfico, padronizadas, aonde ali psicologicamente o preço bate e ele volta. Como por exemplo aqui a gente tem uma base, um suporte muito formado aqui, desde 2021 até agora nós estamos acima de um suporte. E é muito importante você entender que a gente tem suporte e resistência, certo? Resistência ele sempre está acima do preço. Vou trocar aqui de cor para facilitar para você. Verdinho sempre suporte e vermelho sempre resistência. Tudo que está acima do preço é resistência e tudo que está abaixo é o suporte, né? E esse padrão na macro tendência ele vai se repetindo também nas micros tendências, tá bom? E aí existem três tipos de tendências que a gente precisa analisar. Primeiro, a lateral, que são esses pequenos pontos aqui no gráfico, onde o preço ele tende a ficar ali na mesma região sempre, assim, ó, sempre
num zigue-zague mais lateral. Isso aqui é uma tendência lateral, certo? A gente tem também outras duas tendências. A tendência de baixa, né? Quando o gráfico ele assume uma tendência de baixa, né? São os canais que a gente chama. E também nós temos ali tendências de alta, tá bom? Que é da mesma forma, só que um movimento inverso. Interessante. E esse movimento ele se repete por todo o gráfico, E entendendo essa padronização, você vai conseguir ter uma probabilidade do que o preço ainda vai fazer. Então, assim, você precisa analisar a tendência, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. E quando houver um rompimento, né, daquele padrão, a gente tinha um padrão aqui, certo? De baixa. E quando chegou aqui, ó, quando chegou exatamente aqui, certo? Nós tivemos um rompimento desse padrão. O preço estava vindo aqui, né? Toda vez que ele batia aqui, ele voltava. Batia aqui, ele voltava. Batia aqui, ele voltava. Batia aqui, ele voltava. Chegou o momento do rompimento. E ele rompeu. E agora ele começou a formar um novo padrão, certo? Na micro tendência. E é por isso que você precisa ficar ligado. Porque esses padrões, eles podem ser rompidos em algum momento. Como ele começou aqui a fazer um novo padrão pequeno, né? Começou a fazer um padrão pequeno e ele já rompeu o padrão, né? Formando um novo padrão. E isso vai continuar pelo gráfico por todo o preço, tá? E assim por diante. Aqui a gente já viu um movimento lateral, né? Praticamente. A gente vê aqui alguma região mais lateralizada, na verdade, aqui, ó, desde aqui desse ponto, a gente vê uma região mais lateral e a gente aguarda aí um rompimento desse preço para algum lado, tanto para cima ou para baixo, certo? Dessa forma você consegue se posicionar da melhor forma possível, porque na prática, quanto mais baixo o preço, melhor o seu risco-retorno. Como, por exemplo, quem infelizmente comprou aqui, esperando um rompimento aqui, agora está no prejuízo aí de aproximadamente 50% mais ou menos da banca, certo? Quem comprou aqui. Porém, com a nossa estratégia, né, que eu comentei com vocês, estratégia split, você sempre vai buscar comprar em regiões de extrema queda, né? Por exemplo, compraria aqui, compraria aqui, compraria aqui, certo? Vamos supor que até você comprou aqui, mas não foi com todo o seu capital. Você veio comprando e toda vez que caía, você recomprava, e você recomprava, você recomprava. Isso vai te dar, no final das contas, um preço médio. Ou seja, você comprou aqui R$100, 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 comprou aqui R$100. Quando, né, esses R$100 aqui bater aqui, esses R$100 vai estar no lucro, certo? Aqui vai estar no lucro, que vai compensar o prejuízo desses R$100 que você comprou aqui, certo? E aí isso vai te entregar um preço médio. Então quando chegar aqui no preço médio, você vai estar no 0 a 0. E a partir daí é só lucro, certo? Ao contrário da pessoa que comprou todo o seu capital aqui logo de cara, que agora está 50% no prejuízo e de certa forma só vai começar a lucrar depois que fizer um rompimento aqui. Muitas dessas pessoas acabam vendendo aqui no prejuízo pelo desespero. A partir disso, você já entendeu como que funciona aí a dinâmica do mercado e tudo mais, que existem padrões e você precisa respeitar esse padrão. E como que eu analiso então, João? Vamos lá, você veio aqui, analisou tudo que você precisava analisar. Não, João, tá bacana, eu quero comprar, realmente faz sentido. E aí você vai vir aqui. Como é que está esse gráfico? Ele está respeitando os padrões? Como é que está os padrões? Ele está ali acima de um suporte interessante? Por exemplo, aqui a gente tem um suporte sendo respeitado desde 2021. Então, para mim, aqui está num ponto muito interessante. Por que está num ponto interessante? Porque o padrão se repete, ó. Em 2021 também, ó, a gente teve praticamente o mesmo movimento.
e depois a gente teve uma alta, certo? Aqui está acontecendo a mesma coisa que aqui, ou seja, a probabilidade disso aqui acontecer aqui é muito grande, certo? A probabilidade disso acontecer é muito grande, então está no bom momento de compra. Então assim, você precisa ter essas duas análises, primeiro a fundamentalista para ver se realmente faz sentido aquela criptomoeda e na sequência a análise técnica. Olha só, está no bom momento de compra. Se tivesse, se o Bitcoin estivesse aqui no topo, não era um bom momento de compra, certo? A menos que o Bitcoin ele fizesse um movimento de rompimento, né? Por quê? Porque a resistência, quando ela é rompida, quando a gente vê se a gente visse um movimento assim, ó, de rompimento, e depois um pivô, que é esse movimento de pullback, né? Se ele fizer um movimento como esse, aí sim, aí é uma boa região de compra. Como foi, por exemplo, aqui, a gente tinha um suporte. Aqui, vamos supor que a gente estava aqui, né, aqui em 2021, julho de 2021. A gente tinha aqui uma resistência e nós tínhamos um suporte, certo? E aí, o preço começou a andar, e a gente teve um rompimento. O que aconteceu? A nossa resistência se tornou um suporte, certo? E aí o que aconteceu? O preço estourou, recuou para pegar impulso e voltou a subir. A gente chama isso aqui de pullback, quando uma resistência vira um suporte. A mesma coisa poderia acontecer, né, de certa forma, aqui, se o preço rompesse nessa resistência. Aí sim seria um bom momento de compra. Nesse momento, é um bom momento para você comprar Bitcoin. Porém, se o Bitcoin romper aqui esse suporte, né, é importante você ter mais caixa para você comprar abaixo. É por isso que a gente faz um gerenciamento de risco, para você não comprar tudo de uma vez. Você ir comprando em parcelas, certo? Para você estar sempre ali melhorando o seu preço médio. Porque se o preço rompe aqui, ele pode buscar preços muito abaixo. Então você precisa ter caixa para você conseguir comprar nessas regiões e ficar tranquilo. Então, pessoal, dessa forma você aumenta aí a sua probabilidade de ter um retorno no médio, longo prazo aí, ou até mesmo, às vezes, no curto prazo, tá bom? Você reduz o seu risco aí de forma significativa e também você não vai depender de análise de terceiros. E agora, olha só, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Eu quero entregar mais conteúdo para vocês, mas eu preciso da sua ajuda para engajar esse canal, para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Você precisa curtir, você precisa se inscrever nesse canal, beleza? E é isso aí, pessoal. Até o próximo.